imenso recebê-los aqui no nosso evento. Agora a gente entra em um dos temas que é um tema sensível, né, pensando lá nos nossos diferentes eixos que nós temos na nossa programação, desses primeiros dias aqui, desse primeiro dia do evento. Então, a gente entra numa discussão de violência, né, da segurança pública, que é um eixo que sempre traz à tona muitos debates. Na palestra passada, na nossa mesa passada, com a doutora Maria Aparecida Gugel e a doutora Ana Cláudia Figueiredo, discutiu-se, inclusive, a questão da violência no trânsito em relação às pessoas com deficiência e como essa violência também impacta no aumento da prevalência e da incidência de pessoas com deficiência no Brasil, né, os atropelamentos, enfim, e que conversa diretamente com a reabilitação do futuro, que é o escopo do nosso congresso. Então, eu gostaria de pedir, então, vamos seguir na ordem primeiro as damas, para a Sabrina fazer a sua apresentação, pedir a audiodescrição de vocês aqui ao vivo. Passo a palavra para você, Sabrina, e eu já queria te avisar que a nossa equipe técnica que está fazendo a transmissão dos slides, porque a gente teve problemas com a transmissão anterior dos slides para conseguir fixar nossos intérpretes de Libras nas apresentações. Então, eles já estão com a sua apresentação e vão projetar para você, tá bom? Perfeito, Gabriela. Bom dia, mas acho que só a gente tinha combinado que o Leonardo começaria por uma questão de uma lógica assim, de assunto. Aí, se a gente puder fazer claro, uma... podemos. Mas agradeço a gentileza. Leonardo, então, passo a palavra para você. Obrigada, bem-vinda. Nossa, eu que agradeço, professora Gabriela, de também, né, estar dividindo a mesa com a Sabrina, com a professora Sabrina, grande amiga também. Bom, meu nome é Leonardo Cabral, né? Sou um homem cis, de pele clara, cabelos curtos, castanhos, uso barba rente à pele e estou vestindo uma camiseta polo azul e ao fundo uma persiana cinza, que eu estou aqui no laboratório aqui na UFSCar. Gostaria de agradecer ao evento pelo convite, especialmente a Gabriela, junto com a comissão, e as tradutoras e intérpretes de Libras. Nesse momento, a tradutora e intérprete é Yasmin, que é uma pessoa de pele clara, loira, de cabelos ondulados até os ombros, e está vestindo uma camiseta preta, e ao fundo é uma parede branca. Bom, pessoal, eu gostaria de saber se seria possível projetar o meu slide, ou se eu passaria para a Sabrina para ela se apresentar primeiro para o público, e igual eu acho que eu tinha entendido que a Sabrina iria se apresentar e depois a gente começaria com o assunto. Seria assim? Pode começar, Leonardo, pode começar. Perfeito. E a transmissão será feita por... perfeito. Bom, agradeço a transmissão, né, da equipe técnica. Eu vou falar um pouco, para introduzir o assunto da professora Sabrina, relacionado à deficiência especificamente, sobre alguma contextualização prévia, né? Estava ouvindo o Rony, né, no evento, e a gente está bem alinhado aí na perspectiva, né, biopsicossocial e os desafios que essa abordagem ela traz para nós enquanto sujeitos, né, que trazemos em nós vários preconceitos cristalizados, né, e o quanto que isso pode impactar também nas ações que podem violar o direito da pessoa com deficiência e também violentar, né, que são assuntos diferentes, mas que se convergem de maneira direta e indireta, né? Então, eu trago um slide. Todos os slides meus, eles têm fundo claro. Algumas figuras eu vou descrever. A gente vai falar sobre os direitos das pessoas com deficiência e a reabilitação do futuro. Algumas aproximações sobre acessibilidade e legitimação de direitos. O layout do slide tem alguns logos que são de cores azul, amarela, rosa, em semicírculos, e
que se compõe, né? E tem o logo do IDEA, que é o meu grupo de pesquisa, que eu coordeno, né? Grupo de pesquisa Identidades, Deficiências, Educação e Acessibilidade, está do lado direito inferior do slide, e com letras I em rosa, D em azul, E em verde e A em amarelo. Gostaria de pedir a gentileza de passar o slide, por favor? E a gente vai iniciar falando sobre concepções de deficiência, né? Por que isso? Quando a gente fala sobre atitudes sociais, elas são a ponta do iceberg, né? Que aparece na sociedade e que tem a raiz em vários repertórios que nós temos, que nós recebemos dos nossos familiares, das nossas educações, né? Culturalmente também. Eu gostaria de pedir a gentileza de passar, por favor, o slide. A gente traz três tipos de concepções que nós carregamos, que eu acho que é interessante para a gente poder perceber aí o que a professora Sabrina vai trazer, né? A concepção metafísica, né? Dentro de um estudo que eu tenho feito junto com a professora Lúcia Leite e a professora Cristina Lacerda, que estamos desenvolvendo, né, uma escala intercultural sobre concepções de deficiência, justamente porque estamos entendendo que é a raiz das atitudes preconceituosas, capacitistas ou de boas atitudes também, né? Então, quando a gente fala de concepção metafísica, a gente está falando sobre uma compreensão mais relacionada à, à parte de deuses, né? Uma parte mais além da nossa realidade, que tende a sobrepor ao sujeito com deficiência o ideário de ter a alma demoníaca ou desígnios divinos, transcendendo a responsabilidade humana. Então, muitas vezes a gente fala, nossa, essa pessoa deve ter alguma deficiência porque é uma provação divina. Ou senão, aquela pessoa, por ter deficiência, ela é abençoada e deve ter sensibilidade, maior sensibilidade, né? E isso é perigoso, né, quando a gente percebe que isso pode trazer ou uma superproteção em relação à pessoa com deficiência, ou uma exclusão mesmo, né, uma segregação dessa pessoa do meio, né? Então, está atrelada a crenças legitimadas por convicções e ensinamentos religiosos e ou a crendices, né, que são fundamentadas em superstições de origem popular e também que permanecem ao longo dos anos, né, e vai passando de geração em geração, né? Então, esse é um ponto que é importante de a gente, talvez, por mais que a gente esteja hoje discutindo sobre a perspectiva biopsicossocial, não quer dizer que a gente abandonou concepções historicamente construídas, como essa que é a religiosa. Peço a gentileza de passar para o próximo slide, para trazer sobre a concepção biológica, né? Assim como o Rony trouxe, né? Muita gente pensa, é uma questão muito clínica, né? Quando não infantilizada, né? Reduz a pessoa com deficiência como uma questão biológica, como se fosse respaldada em laudo clínico. E essa concepção, ela não pode ser ignorada, mas ela também não é a única, né? A gente não pode também demonizar a concepção biológica, como se ela fosse ruim. Ela é parte do que a gente chama de biopsicossocial. O perigo que a gente tem é de a gente pensar que a pessoa com deficiência, ela só vai ser considerada enquanto sujeito com deficiência a partir do momento que ela tiver um laudo clínico. Isso é perigoso também porque a gente pode perpetuar uma ideia de que a pessoa com deficiência ela vai ser sempre uma pessoa paciente, uma pessoa que vai depender de alguma condição de cura, uma concepção de tratamento, e não é assim. Não é sempre que uma pessoa com deficiência precisa de tratamento, precisa de um processo que vai ser curável, né? Então a gente precisa
nós precisamos nos preocupar em relação a isso, para a gente não reduzir o sujeito que tem alguma condição de deficiência a uma condição unicamente clínica. Porque, passando, né, a questão do próximo slide, por favor, a gente tem que a condição biológica, ela também está atrelada a uma interação entre a condição biológica, mas também a interação do sujeito social, né, nos seus contextos, né? Então, muitas vezes nós pensamos que a, o sujeito que precisa se adequar ao meio, mas o meio também precisa fazer uma relação dialogada com esse sujeito. Do contrário, vai ficar sempre dependendo unicamente do sujeito. E é aí que nasce o capacitismo, né? Que é a condição de falar se o sujeito é capaz ou se o sujeito não é capaz. E isso é perigoso porque o contexto fica acomodado e não se adequa, né? E não revê suas próprias práticas. Então, os profissionais, né, que atuam, por exemplo, no Instituto João Clemente, né, atuam sob a prevenção de violência. A concepção de cada profissional que vai estar ali dentro, em relação ao sujeito com deficiência, não necessariamente vai ser unicamente na perspectiva biopsicossocial. Cada pessoa carrega em si a sua perspectiva de mundo. Então, profissionalmente, essas pessoas podem tender a atuar numa perspectiva social, mas cada sujeito pode ser que carregue um pouquinho de concepção metafísica, um pouquinho de concepção biológica, né? Mas com a formação continuada, essas pessoas vão reunindo informações em seus repertórios, para poder não ficarem restritos a essas concepções, né? Dei esse exemplo porque a gente trabalha junto, né? Graças à ponte que a professora Sabrina Mazo fez, a gente conseguiu trabalhar juntos, né, nos últimos anos. Então, tem sido uma experiência muito importante. Gostaria de pedir, por gentileza, de passar os slides. Obrigado. E aí, a gente fez um estudo, né, que é fruto também dessa parceria com o Instituto João Clemente, que é o Concepções sobre Deficiência Importam. E esse estudo, ele demonstra justamente que as concepções de deficiência, elas são parte do processo de identificação do que pode estar trazendo uma situação de vulnerabilidade da pessoa com deficiência a partir de concepções. Então, será que aquela concepção de deficiência, aquela violência, desculpe, a violência que uma pessoa com deficiência sofre, ela não está atrelada a uma concepção do que poderia ser aquele filho ou aquele colega, aquele cidadão, né? Então, às vezes, a partir da nossa concepção, a gente tem uma expectativa de mundo e que aquela pessoa com deficiência não realiza o que eu idealizei e eu violento ela, né? Então, a gente percebe que a concepção sobre deficiência está transversalizando os comportamentos humanos em relação a essa população. Peço, por gentileza, para passar para o próximo slide. E a gente dá outro exemplo que, em relação a essa escala, né, que eu falei para vocês que a gente está trabalhando com a professora Lúcia Leite, com a professora Cristina Lacerda, e com outros profissionais também, a gente publicou esse artigo esse mês, né, sobre concepções sobre deficiência em instituições públicas e privadas da educação superior. Porque também a gente percebe que a concepção de deficiência transversaliza o planejamento docente em relação a esse aluno, o ensino, o processo de ensino e aprendizagem, a gestão da universidade sobre essa diferença, né? Então, é importante a gente problematizar isso em várias dimensões, inclusive nas instituições, né? Peço por gentileza para passar. Então, quando a gente fala sobre a superproteção, né, a concepção de pessoa com deficiência, a gente pode centralizar muito a situação do sujeito. Então, a gente pode perceber o sujeito com deficiência como
uma perspectiva objetificante, né? A gente faz uma objetificação do sujeito. O que significa isso? Por exemplo, nos esportes paralímpicos, será que o sujeito com deficiência está sendo objetificado como um elemento para neoliberal, né? Um elemento de produção de lucros para interesses de outros? E essa pessoa com deficiência está sendo meramente um objeto de interesses maiores? Ou essa pessoa está sendo sujeito, de fato, enquanto sujeito desejante de ser um atleta paralímpico e está ali na sua concepção? Eu estou falando numa cadência tranquila para os tradutores e intérpretes? Tá, beleza. Obrigado, Rafael. A exotificação, né, também, isso pode acontecer, a pessoa ser exotificada, nossa, como uma pessoa com deficiência pode ser drag queen, como uma pessoa com deficiência pode ser, enfim, pode fazer sexo, né, que a gente também precisa trabalhar com a questão da questão de gênero, sexualidade, a exotificação, como se aquela pessoa não pudesse existir, né? E tudo que ela fizesse fora do que é esperado sobre ela passa a ser exótico, né? Isso é muito perigoso também para a pesquisa, né? A gente tem que ter cuidado, inclusive, de convidar pessoas com deficiência para participar de pesquisa, porque qual que é o interesse, né, da pesquisa em si em convidar esse sujeito? Exotificar a pessoa ou é de fato contribuir com a pessoa para produzir conhecimento e mudar a nossa realidade para um mundo melhor, né, e mais cidadão? Discriminação negativa, a centralidade no sujeito pode incorrer nesse risco, o capacitismo e também uma questão de solidariedade reinventada, como se, nossa, eu estou fazendo por ele, né? E a instituição não está invisibilizando o sujeito, mas acaba sendo uma perspectiva muito solidária, ao invés de ser uma perspectiva cidadã, né? Não que uma coisa não pode andar ao lado da outra, mas não se restringe unicamente a isso. Por favor, se puder passar para o outro slide. Então, a gente fala público-alvo da educação especial. Na nossa área, educação especial, a gente usa muito esse termo. Eu gostaria de que passasse para o outro slide, por favor. Então, a gente tem uma figura, né, com dois sujeitos que estão de costas, olhando para uma tela, né, e a gente fala público-alvo. É um público, então ele é espectador, ele não faz parte das decisões dele, né? Então, a gente precisa se preocupar como, será quando que a gente pode pode exercitar um contexto em que a pessoa com deficiência deixa de ser público, mas passa a ser parte do processo decisivo da sua caminhada. E o próximo slide, por favor. E o próximo slide tem a ver tem uma figura que chama Os Primeiros Sinais da Tortura na Itália, um provável caso de execução por uma roda, né, do século XIII, de Milão. É uma figura que mostra, na sua parte central, uma roda de madeira, onde está amarrada uma pessoa com deficiência, sendo torturada, e assistida por pessoas que estão abaixo dela, né, exotificando e, ao mesmo tempo, colocando elas como um alvo, né? Um alvo de execução. Então, acaba sendo também uma analogia ao bélico, né? Alvo, algo que eu tenho que acertar, né? Então, a gente, pensando no histórico da pessoa com deficiência, tudo que ela foi, né, historicamente, alvo de extermínios, alvo de discriminações, é perigoso a gente colocar também, além dela ser público, ou seja, espectadora, ela é um alvo, né? Então, é para problematizarmos aí, quando a gente coloca público-alvo, né? Nessa condição de violência também, né? Por favor, o próximo slide. A gente tem um engajamento coletivo pouco incentivado,
né? Quando a gente centraliza no sujeito, a gente tem um engajamento coletivo pouco incentivado. A gente deixa de articular cooperativamente as decisões. Próximo slide, por favor. Então, isso traz, quando a gente centraliza, a gente exotifica o sujeito com deficiência, a gente traz também condições, né, situações de vulnerabilidade. Então, acarretando níveis mais altos de pobreza, violências e condições precárias para a escolarização. Isso foi trazido pelo relatório mundial, né, social de 2020, sobre uma desigualdade em uma mudança rápida no mundo, né? É um relatório da ONU, né, da Organização das Nações Unidas, que também identifica isso. Eu trago isso para vocês para poder fazer a ponte com a fala da professora Sabrina, né, que traz essa questão mais específica, porque os relatórios estão trazendo que as pessoas com deficiência estão em situações de níveis mais altos de pobreza, em situações de risco de violências e condições precárias, inclusive para a escolarização. Passo, por favor, por gentileza. Isso ficou evidenciado também, né, em relação à Covid, ao tempo de pandemia que nós passamos. Eu não vou aprofundar, né, porque já foi falado aqui no evento um pouco. Eu gostaria que passasse, por favor. E aí, então, a gente tem a questão de pensar nisso tudo, identificando barreiras, que é qualquer entrave, obstáculo, atitude ou comportamento que limite ou impeça a participação social da pessoa, bem como o gozo, a fruição e o exercício de seus direitos à acessibilidade, à liberdade de movimento e de expressão, à comunicação, ao acesso à informação, à compreensão, à circulação com segurança, entre outros. Essa é uma definição da própria Lei Brasileira de Inclusão. E, em seguida, o próximo slide, trazemos o conceito do que é acessibilidade, né? Acessibilidade é a possibilidade e condição de alcance para a utilização com segurança e autonomia de espaços mobiliários, equipamentos urbanos, edificações, transportes, informação e comunicação, inclusive seus sistemas e tecnologias, bem como de outros serviços e instalações abertos ao público, de uso público ou privados, de uso coletivo, tanto na zona urbana como na zona rural, por pessoa com deficiência ou mobilidade reduzida. Então, quando a gente fala de prevenção à violência, a prevenção à violência anda junto com a identificação de barreiras e a possibilidade de trazer segurança e autonomia dos sujeitos, de maneira cooperativa, com uma rede de apoio também, quando necessário. E a rede de apoio, lembrando da pessoa enquanto centralidade, não é a rede de apoio para colocar o sujeito com deficiência no centro, sempre, mas é entender o contexto dos elementos que estão violando direitos e violentando os sujeitos, né? Então, são componentes que andam juntos, e não é pensar, vamos promover a acessibilidade. Isso, andando sozinho, fica estranho. A gente precisa identificar as barreiras, os elementos que violentam, né, que violam o direito, enfim. Por favor, o próximo slide está acabando. Então, aqueles dados da violência, né, eu trago aqui a capa do relatório da ONU, que são crianças de diferentes etnias, da América Latina e do Caribe, inclusão e educação, todos e todas, sem exceção, que também traz esses aspectos de, por causa de situações de vulnerabilidade e de violência, a frequência na escolarização, né, o processo educacional fica comprometido e, consequentemente, as perspectivas e as expectativas de vida desses sujeitos para a vida adulta também ficam reduzidas. Então, estamos pensando aí na relação da educação, da inclusão, mais aproximação também de redes de apoio de prevenção à violência no âmbito educacional. Por favor, pode passar para o outro slide. Então, é isso que a gente traz aqui, né, sobre a perspectiva
biopsicossocial de acessibilidade. Eu trago uma rede mostrando que não existe uma pessoa no centro. É um círculo com interconexões entre os sujeitos e numa horizontalidade, percebendo que, às vezes, quem vai precisar de um apoio um pouco maior é o professor, é o profissional da segurança que precisa de uma orientação melhor, né? Então, não é sempre a pessoa com deficiência que vai estar ali como protagonista, mas todos são coadjuvantes, né? Como parte do processo. Próximo slide, por favor. E isso eu trago para vocês, né? A necessidade aparece quando disturba a gestão, o corpo docente e ou colegas. Eu trago essa frase um pouco solta aqui, porque muitas vezes a pessoa com deficiência ela fica invisibilizada na sociedade. E a sociedade força para que essa pessoa continue sendo invisibilizada. E, por exemplo, na educação superior, nas escolas, a demanda vai aparecer quando a situação é colocada em evidência. E aí, qual que é o cuidado que temos que ter para não também colocar um holofote sobre a situação que a pessoa com deficiência está passando na escola, por exemplo, uma situação de violência, e como que esse deslocamento que a gestão precisa fazer tem que ser cuidadoso. Então, existe um deslocamento quando a diferença é evidenciada e, sobretudo, quando tem situações de violência envolvidas. Por favor, pode passar o próximo slide. Eu vou passar Pode passar, por favor, 3 slides, por gentileza, por causa do tempo, eu fiquei preocupado. Isso, Sim, isso sim, mesmo. Leonardo, você tem 5 minutos. Eu vou te Perfeito. dar um... Não, eu já vou finalizar então, perdão. A gente tem pensado na questão do desenho universal, na acessibilidade integrada, na acessibilidade compensatória. Quando a gente pensa em prevenção à violência, a gente tem que pensar em prevenção à violência para a sociedade como um todo, né? Quando a gente pensa, talvez, em condições específicas para a pessoa com deficiência, a gente pode pensar em acessibilidade integrada, ou seja, cooperação integrada que dá para fazer com os serviços que temos na sociedade. E a acessibilidade compensatória, ou seja, uma cooperação compensatória, é quando os serviços disponíveis não são suficientes. Aí talvez eu precise de algo adicional do que o sistema de prevenção à saúde, à violência, pode oferecer. Eu trago a representação em um triângulo. Na base desse triângulo é o desenho universal, no meio desse triângulo, acessibilidade integrada, no topo, acessibilidade compensatória. Pode passar, por favor. E pode passar esse também, por gentileza. Isso. Então, como os atores... Fica as perguntas para finalizar. Como os atores da instituição que vocês trabalham vivem a acessibilidade, ou seja, a cooperação? Como a gente pode ressignificar a deficiência a partir daquelas condições de concepção de deficiência? A gente precisa estigmatizar a pessoa com deficiência para poder atuar, ou seja, a gente precisa laudar para poder tomar uma primeira iniciativa, ou é importante a gente ficar atento nos sinais da sociedade? A acessibilidade, né, a cooperação, trabalhar com acessibilidade vulnerabiliza os profissionais, porque muita gente fala, nossa, eu não tenho condições de trabalho para poder promover acessibilidade, eu vou ter que me anular para poder promover acessibilidade para o outro. Será que é isso mesmo? Porque é uma narrativa que circunda aí nos diálogos, né, com os profissionais. Como formar profissionais de maneira inicial e continuada que acompanham esse processo? Pode passar, por favor? Então, a gente fala sobre empoderamento e legitimação. Então, não adianta eu saber dos meus direitos se a sociedade não me ajuda a legitimar esse direito. Então, não adianta eu ser empoderado se eu não tenho um espaço para ser escutado na sociedade em que eu vivo. Pode passar, por favor? Então, eu trago para vocês um site, né, da UFSCar, que é a Cooperação e Acessibilidade, do grupo de pesquisa. Então, www.acessibilidade.ufscar.br, e também tem o do grupo de pesquisa, www.idea.ufscar.br. Pode passar, por favor?
O meu contato é leonardocabral@ufscar.br, e muito obrigado pelo tempo, Gabriela, muito obrigado. Leonardo, muito obrigada pela sua apresentação. É muito legal trazer esses conceitos, né, de como caminha a história dos conceitos da pessoa com deficiência. Essa história de conceitos a gente traz também, por exemplo, na história natural da doença, né? Como era antigamente que as pessoas enxergavam uma pessoa doente lá nos miasmas. E tem um pouco essa conversa, né, do quanto uma pessoa com deficiência ela é estigmatizada, assim como nos primórdios aí da civilização, né? Faz parte da nossa história, não adianta a gente querer fugir dela, mas como esses conceitos, eles ficam arraigados, né? Eles acabam ali permanecendo, e muito difícil, às vezes, de quebrar esses paradigmas sociais que vieram historicamente. Eu peço, então, licença, vou chamar a professora Sabrina para fazer a sua apresentação, e assim que ela terminar, eu te chamo de volta para as perguntas. Sabrina, a palavra é contigo. Obrigada, Gabriela. Bom dia, né? Um prazer muito grande estar aqui. Vou começar, então, pela minha audiodescrição. Eu sou uma mulher branca, de cabelos castanhos claros, um pouco para baixo dos ombros. Estou com uma camisa azul listrada, em tons de azul. E estou na sala de casa, então ao fundo tem 2 sofás e uma parede com alguns quadros, né? A minha fala hoje é sobre um tópico, como a Gabriela antecipou, né? Um tópico um pouco mais sensível, então trazer um pouquinho a questão da violência, né, contra pessoas com deficiência. E queria iniciar falando um pouquinho sobre, né, de onde eu falo, né, um pouquinho da experiência. Então, eu faço parte do Laboratório de Análise e Prevenção à Violência. É um laboratório que já vai completar agora, em 2023, 25 anos, né, de produção, né, e de formação de pessoas. Ele fica localizado no Departamento de Psicologia, né, da Universidade Federal de São Carlos. E o objetivo do laboratório é a gente, né, com o tripé da universidade, é ter pesquisas, ensino e extensão, né? E a questão da violência contra pessoas com deficiência é uma temática que, ao longo dos anos, né, foi se mostrando como necessária e importante da gente se atentar e observar, né? A minha fala de hoje, então, eu vou começar trazendo um pouquinho do conceito mesmo de violência. Acho que quando a gente pensa em violência, as pessoas podem ter definições distintas, né? Então, eu gosto sempre de iniciar trazendo um pouquinho sobre o que a gente entende de violência, né? O que a gente tem, o que a gente fala quando a gente está pensando na questão da violência. E depois trazer um pouco de algumas discussões. Acho que o Leonardo já trouxe muito do pano de fundo, né, que vai ajudar bastante na minha fala, a respeito do porquê a gente fala de violência contra pessoas com deficiência, e depois trazer alguns dados, um pouco no caminho do que o Leonardo falou, de concepções, né, e de alguns caminhos que a gente pode pensar quando a gente pensa na prevenção da violência contra pessoas com deficiência. Aí, se puder passar, por favor. Okay. Então, iniciando, né, falando um pouquinho sobre o que é a violência, né? Então, a Organização Mundial da Saúde, em 2002, ela vai trazer uma definição da violência que tem sido a mais utilizada no Brasil e no exterior, em que ela define a violência como o uso da força física ou poder em ameaça ou na prática, contra si próprio, outra pessoa, ou contra um grupo ou comunidade, que resulte ou possa resultar em sofrimento, morte, dano psicológico, desenvolvimento prejudicado ou privação. Essa é uma definição que tem sido a mais utilizada, embora algumas pessoas apresentem, né, alguns questionamentos a respeito dela, mas porque ela traz, né, qual é a relevância dela.
ela destaca tanto quais são os comportamentos que a gente vai considerar como violência, né? Então, o uso da força física, poder, a questão da ameaça, em relação a quem são as vítimas, né? Então, a gente pode ter a própria violência auto-infligida, né? Os casos de tentativas de suicídio, automutilação, os casos de suicídio, né? Quanto às violências interpessoais e as violências mais grupais, né? Quando a gente pensa aí em grupos e comunidades, e traz também um pouquinho das consequências que a violência pode ter. O que a gente tem de dados, né? Assim, já e é bem estabelecido que comumente a violência ela vai acarretar consequências, né, a curto, médio e longo prazo na vida do indivíduo, podendo variar aí, dependendo de muitas questões, né, de fatores de proteção, de apoios, né, muito do que o professor Leonardo apresentou anteriormente, né, a necessidade dessa rede de apoio, dessas conexões, né, e o quanto isso auxilia para atenuar alguns efeitos da violência. Se puder passar, por gentileza. Quando a gente pensa na questão da expressão da violência, e um foco que a gente tem bastante, né, quando a gente descreve a violência contra pessoas com deficiência, a gente vai trazer muito a questão da violência direta, né, que são as violências mais visíveis, a violência que a gente consegue identificar, né? Então, por exemplo, a violência física, né, que é a mais facilmente identificada por deixar marcas, né, que ao longo dos últimos anos, com as discussões a respeito da violência com diferentes populações, né, e mais recentemente contra a mulher, depois posteriormente contra crianças e adolescentes, né, e mais recentemente em relação às pessoas com deficiência, a gente tem muito mais claro socialmente, né, o quanto a violência física ela é prejudicial, e muitas condutas que eram aceitas anteriormente, por exemplo, na educação de crianças, né, e até de pessoas com deficiência, que eram por exemplo, o castigo corporal, a punição física, como uma forma de educação, como uma forma aí, de ensinar comportamentos adequados, ou então de lidar com as condutas e comportamentos do indivíduo, a gente foi trazendo um pouco mais de consciência e mostrando quanto isso pode ser negativo e influenciar o desenvolvimento da criança. E a gente tem aí já uma certa conscientização da população dos efeitos danosos dessa violência, né? Mas, basicamente, o que a gente tem de visibilidade, então, seria essa violência direta, essa violência que nos chega, que a gente consegue identificar de uma forma mais fácil. Mas, né, para que a gente consiga entender essa violência direta, a gente precisa também olhar um pouco na estrutura, né, no que favorece com que essa violência ocorra, né? E aí a gente vai ter a violência cultural e a violência estrutural, que o professor Leonardo, quando foi comentando a respeito das concepções de deficiência, as visões, né, que a gente pode ter da pessoa com deficiência, de certa forma ele foi trazendo muito de como essas violências culturais e estruturais, né, vão legitimando, naturalizando ou até justificando a ocorrência de algumas violências diretas, tá? Então, aqui só para a gente entender que, né, e por que a gente vai falar da violência contra pessoas com deficiência? Porque a gente vai ter aí uma vulnerabilidade maior, especialmente quando a gente pensa na cultura, né, nas nossas estruturas sociais, que podem favorecer com que alguns indivíduos, né, sofram mais violência em comparação com alguns outros indivíduos. Aí, se puder passar, por gentileza. E aí entra, né, no tópico do porquê que a gente vai falar de violência contra pessoas com deficiência. Acho que um ponto importante, se puder passar, por gentileza. Alguns dados que a gente tem, né, então, por que a gente vai olhar, embora, né, todos os indivíduos a gente possa e estamos suscetíveis a sofrer algum episódio de violência ao longo da nossa vida, a gente vai identificar que algumas características do indivíduo tornam ele mais vulnerável a sofrer violência, né, e alguns tipos de violência.
Então, por exemplo, dados, né, de segurança pública identificam, por exemplo, que homens, né, eles tendem a sofrer muita violência, mas violência no trânsito, a violência, enfim, em outros espaços, né? E mulheres, crianças, adolescentes e pessoas com deficiência, eles sofrem muito mais violência dentro das próprias casas, nas relações de intimidade, né? O que lança uma luz aí para uma dificuldade até maior da gente identificar essas situações, né? E aí, quando a gente vai pensando nesses indicadores, né, a gente e comparando a questão por exemplo, de pessoas com deficiência em relação a pessoas sem deficiência, o que a gente vai identificar, por exemplo, que crianças e adolescentes que têm alguma deficiência, eles têm uma taxa maior do que crianças sem deficiência de violência, né? Dependendo do tipo de violência, pode chegar até 4 a 7 vezes maior em comparação com seus pares. Importante destacar que o risco aumentado da violência não ocorre pela deficiência em si, né? Que acho que é um pouquinho do que a gente estava comentando anteriormente, acho que um pouco até resgatando um pouco da fala do professor Leonardo, né? De não colocar a pessoa em evidência, mas para a gente entender todos os fatores sociais, culturais e econômicos que a gente vai entender, né, numa perspectiva sistêmica, que são os fatores de risco, né, ou seja, que tornam mais vulneráveis à ocorrência de violência em relação a esses indivíduos. E aí a gente vai considerar, né, um outro aspecto que a Lucy Williams ela vai apresentando quando ela descreve a violência contra pessoas com deficiência, que eles têm uma certa vulnerabilidade maior, em especial quando eles são mulheres e crianças, né? E aí a gente vai tendo assim indicadores que vão tornar uma vulnerabilidade maior ainda para sofrer violência. Pode passar, por gentileza. E por que essa vulnerabilidade acontece, né? E aí a gente vai tentar entender, né, em diferentes aspectos. Um primeiro deles, a questão da dependência, a depender do tipo de deficiência que o indivíduo tem, e a possibilidade, né, de, por exemplo, de comunicação, de locomoção, entre outros, de acessibilidade, né, entre tantos outros aspectos. A gente pode ter um indivíduo que esteja mais dependente, e essa dependência pode ser num prazo mais longo, tornando esse indivíduo aí mais vulnerável a sofrer a violência, especialmente, né? Então, a gente vai identificar que indivíduos que tenham uma necessidade maior de cuidados, eles têm uma vulnerabilidade maior a sofrer violência. Uma outra questão, muitas vezes, a negação de direitos humanos e não, acho que quem já teve a oportunidade de ler, por exemplo, o Holocausto brasileiro, da Daniela Arbex, acho que ela traz aí um relato muito cruel, né, que a gente teve na nossa sociedade, de várias pessoas que foram encaminhadas, né, por conta de terem deficiências, por não serem consideradas como pessoas que tivessem os mesmos direitos das outras pessoas, né, então algo que a gente precisa ter sempre em mente para lutar pelo direito dessas pessoas. Um outro ponto que acho que esse é um ponto bastante importante, né, em especial quando a gente fala de pessoas com deficiência intelectual, é a respeito da credibilidade do relato da vítima, né? Então, muitas vezes as pessoas tendem a desconfiar do relato da vítima, né? E isso faz com que o agressor não seja identificado, com que a pessoa não seja acolhida, né, após ter sofrido uma violência, e o seu relato ele acaba sendo duvidado, né? E a questão do isolamento social, que quando a gente não tem uma sociedade inclusiva, integrativa, né, em que as pessoas com deficiências estejam circulando e frequentando os diferentes ambientes, elas acabam se tornando isoladas socialmente, e isso aumenta a chance delas sofrerem violência, e caso elas sofram violência, de não ser identificada essa situação, para que ocorram aí medidas de proteção e prevenção a esse fenômeno. Pode passar, por favor?
acho que quando o professor Leonardo traz, né, a perspectiva bioecológica, e aí eu vou trazer um pouquinho da teoria do Bronfenbrenner, né, a teoria sistêmica, justamente nessa perspectiva que ajuda a gente a entender quando, né, e em que sistemas a gente precisa identificar quando a gente pensa em proteção a essas pessoas, né? Então, o indivíduo, né, ele faria parte, então, desse círculo central, que seria o microsistema, né, e das relações que ele vai estabelecer na escola, na família, na igreja, mas ele vai influenciar e também vai sofrer influência do mesossistema, então, da comunidade, dos outros espaços que ele vai frequentar, assim como de outras situações mais amplas, né, do ecossistema e do microsistema, como políticas, leis, dos valores sociais, né, de políticas sociais de acessibilidade que a gente tem, e obviamente que tem um sistema muito importante que é o cronossistema, né? E aí quando o professor Leonardo traz, né, o quanto essas concepções, né, foram sendo modificadas, a garantias de direitos, né, a presença de políticas, de leis, né, então quanto várias dessas questões vão influenciando as nossas relações, inclusive as relações familiares, nos levando a ser atentos a algumas práticas que eram tidas como naturalizadas, e a gente vai identificando o problema de algumas dessas práticas, né, o questionamento, e inclusive possibilidades de mudanças, né, em relação a algumas atitudes e comportamentos. Pode passar, por favor? E uma outra questão que a gente vai, né, discute muito quando a gente fala em pessoas com deficiência e a questão da violência é a dificuldade que essas pessoas têm em acessar serviços, né, ou em obter intervenção da polícia, ter proteção jurídica ou acesso a cuidados preventivos, seja por problemas de locomoção, de comunicação ou mesmo de credibilidade do relato, né? E esse é um problema grande e importante da gente trazer, especialmente a questão de comunicação, por exemplo, né? Não são muito, grande parte das delegacias, do sistema judiciário, muitas vezes não tem um intérprete de Libras, então uma pessoa que não tenha, por exemplo, uma comunicação verbal, ela vai ter mais dificuldade em ser entendida, em ser compreendida, em ser acolhida, né? Nem sempre os espaços têm acessibilidade, né? Então, que favoreça o acesso do indivíduo, né? Por exemplo, de um cadeirante, para fazer um depoimento, para fazer, enfim, uma denúncia em relação a uma situação de violência, e um pouco do que eu comentei anteriormente, a própria credibilidade do relato, que é colocada em dúvida, é desconsiderada, minimizada, ou muitas vezes que acontece, né, em algumas situações, em algumas delegacias, é até uma forma de não leva para frente, né, um certo desencorajamento, né, a uma denúncia. Tá? E aí o que a gente sabe é que se o caso de violência não é identificado, não é punido, a probabilidade da reocorrência dessa situação ela se torna maior. Pode passar, por favor? E aí eu vou trazer um pouco de um outro aspecto também, que aí entra em questões mais não só do indivíduo buscar apoio, mas em relação aos profissionais que estão no atendimento desses indivíduos, dessas pessoas, né? Que muitas vezes eles acabam se omitindo, né? Em relação ao atendimento assistencial de saúde, e não notificam ou denunciam os casos de negligência e maus tratos. Mesmo a gente tendo no Código de Ética, né, de grande parte dos profissionais, no Estatuto da Criança e do Adolescente, por exemplo, né, a gente tem um artigo específico, né, da necessidade do profissional revelar, né, do profissional notificar alguma situação de maus tratos, né, de violência, quando ele identifica essa situação, mas muitos têm medo, têm receio, eles não se sentem confortáveis, não se sentem aptos a realizar essas denúncias, né? E eles acabam se omitindo, e aí a gente tem uma circunstância, né, de propagação, né, de cronificação de uma situação de violência, né? Grande parte das vezes essa omissão também
surge por uma crença de que a família está prestando o melhor cuidado possível, né? E em muitos casos a gente vai, né, identificar que as famílias estão fazendo o máximo que elas podem, mas que elas também estão precisando de apoio, que elas também estão precisando de serviços, enfim, né, de um atendimento para conseguir dar conta de algumas das demandas, né? Então, essa omissão também acaba vulnerabilizando mais as pessoas com deficiência. Como eu disse anteriormente, né, o não reconhecimento da pessoa como um sujeito de direito, e a própria crença, né, social de uma inferioridade, de desvalorização da pessoa com deficiência, que acaba marginalizando essas pessoas e até naturalizando ou justificando alguns atos de violência que podem ocorrer voltados a essas pessoas, né? Pode passar, por favor. Além disso, né, quando a gente vai pensar, então, ok, a gente entende que eles estão mais vulneráveis, a gente entende que a violência acontece, mas qual é a prevalência, né? O quanto a gente tem de casos de violência contra pessoas com deficiência, né? Sempre quando a gente fala em prevalência de violência, a gente, especialmente quando a gente, né, entende que grande parte dessa violência ocorre por pessoas próximas à vítima, né, então familiares, parentes, amigos, né, a gente sempre vai trabalhar numa perspectiva e olhar esses dados a partir da subnotificação dos casos de violência, né? Existe um fenômeno que na literatura a gente descreve como pacto do silêncio, que é quando as famílias têm dificuldade em revelar a situação, né? Por vergonha, por medo da repercussão que isso pode ter, por uma questão mesmo sistêmica da família, que acaba dificultando, né, a revelação do caso, e com isso a gente acaba não tendo acesso a muitas situações. E, além disso, quando a gente vai falar especificamente, né, da questão da pessoa com deficiência, a gente tem poucos estudos sobre o tema, né? Então, a gente tem muitas lacunas ainda na literatura, limitações nos estudos existentes, né, em diferentes regiões do mundo, em especial em países em desenvolvimento, né? Uma revisão que uma aluna fez a respeito de estudos de pesquisas, né, sobre violência contra pessoas com deficiência, em especial crianças e adolescentes, a gente vai ver ainda pesquisas ainda muito descritivas, muito embrionárias, e quase pouquíssimos estudos, por exemplo, no Brasil, em relação a essa temática. Pode passar, por favor? O que a gente tem de alguns dados, né, de pesquisas internacionais, de que uma pessoa que, quando ela tem deficiência, ela vai ter uma probabilidade de 4 a 10 vezes maior de ser vítima de violência ou negligência. As crianças, elas têm 2 vezes maior chance de ser física ou sexualmente abusadas, e a gente tem uma proporção similar de mulheres que, com e sem deficiência, que relatam episódios de violência sexual e emocional. E aqui apagou o restinho do texto, mas o que a gente vai identificar? Que quando a mulher ela tem deficiência, ela tem múltiplos agressores e essa violência ocorre por um tempo maior quando comparado com mulheres sem deficiência. Pode passar, por favor? E aí, a partir dessa falta de dados, né, da gente ter pouco, né, pouco literatura mesmo a respeito de como que é o panorama de violência contra pessoas com deficiência no Brasil, uma aluna, né, a Márcia de Lima, ela era estudante de Educação Especial na Universidade Federal de São Carlos, a gente conduziu uma pesquisa analisando os dados do Disque 100, né, que é um canal de denúncias que foi criado, e a partir de 2011, se não me falha a memória, foi inserida uma pergunta específica, né, para identificar, quando a pessoa faz a notificação da violência, se a vítima tem algum tipo de deficiência, né? E aí a gente fez um recorte, né, com a fonte de dados. A gente utilizou as fontes de dados do ano de 2017, que foi o período que a Márcia fez a pesquisa, para a gente tentar entender e analisar um pouquinho os dados a respeito da violência contra pessoas com deficiência que foram notificadas no Disque 100. Então, é esse recorte.
Pode passar, por favor. O que a gente tem de dados, né? Que o tipo de violência mais prevalente é a negligência, então 50% dos casos que foram notificados, né, pelo Disque 100 eram situações de negligência, então desde negligência de cuidados, de medicação, de não acesso a serviços de saúde ou escolar, então, né, tá presente aí todos esse tipo de negligência. Seguido da violência psicológica, né, então, falas, gritos, ameaças de morte, entre outras questões. A violência física, né, 16%, que são tapas, socos, empurrões, pontapés, né, queimar com objetos cortantes ou cigarros, enfim. E 2% de violência sexual, né? Então, um número baixo seriam tanto os casos em que a gente tem o contato físico, né? Então, a penetração, o estupro em si, quanto situações de expor a conteúdos inadequados para a fase do desenvolvimento do indivíduo. Pode passar, por favor. Em relação ao perfil da vítima, né? A gente tem aqui quase que equivalente, mas uma prevalência um pouco maior das mulheres, então 53% eram do sexo feminino. Pode passar, por gentileza. Em relação ao tipo, né, ao tipo de deficiência, nos critérios, né, do Disque 100, eles usam, né, o termo de deficiência mental, que vai incluir também aí questões, e aí é um questionamento, uma discussão que a gente faz no artigo, né? Mas que eles vão trazer também alguns transtornos mentais dentro, né, dessa perspectiva da vítima, então 59%, a violência, deficiência física 24%, intelectual 9%, visual 5% e auditiva 3%. Pode passar, por favor. Em relação aos suspeitos, a gente vai ter tanto homens quanto mulheres, então foi 50-50. Quando tinha o dado, né, em relação ao sexo, né, da pessoa que praticava a violência, era um dado que faltava em muitos dos casos analisados, a gente vai ter tanto a presença da figura masculina quanto da figura feminina. E aí, só fazendo uma parte aí com relação a essa questão, né, quando a gente tem as pesquisas em relação à violência, em especial contra crianças e adolescentes, o que a gente vai identificar que as mulheres, elas são agressoras mais frequentes em situações de negligência, abuso físico e psicológico, né? Em parte por conta de muitas famílias serem monoparentais, então serem as mulheres que estão responsáveis pelo cuidado das crianças e dos adolescentes, né? E aí a gente faz esse paralelo em relação à pessoa com deficiência, uma vez que a gente sabe que em grande parte dos casos são as mães, né, ou as mulheres que acabam assumindo os cuidados, ou quase integralmente os cuidados da pessoa com deficiência, então que pode ajudar a gente a entender essa frequência maior aí, ou essa presença grande de mulheres como suspeitas da violência. Em relação ao sexo masculino, a gente vai ter aí uma prevalência maior nesses casos quando a gente pensa na questão do abuso sexual, né? Em relação aos dados do Disque 100, a pesquisa a gente não filtrou, não fez essa análise para identificar, né, qual era o sexo do suspeito em relação ao tipo de violência, mas trazendo aí alguns dados para a gente refletir, né, o que aparece tanto homens quanto mulheres aí como suspeitos de violência. Pode passar, por gentileza. Com relação ao tipo de vínculo, né, que a vítima tinha com o agressor, então a gente considerou várias categorias, então tem desde pessoas que tinham relações de laços familiares, né, avô, avó, bisnetos, cunhados, enfim, quanto à violência de parceiros íntimos, né, tanto parceiros atuais ou parceiros ex-parceiros. A gente sabe que, especialmente quando a gente pensa na violência contra a mulher, é muito frequente a violência e ela se coloca bastante em risco também depois de romper o relacionamento, né? Então, separar nem sempre é a solução, porque ela também está vulnerável a sofrer violência após o rompimento, então a gente tem aí
a presença de parceiro e ex-parceiros, pessoas conhecidas, profissionais, uma pessoa desconhecida, ou o caso aí da própria vítima, nos casos de automutilação ou tentativas de suicídio. Em relação aos dados, pode passar por gentileza, a gente vai observar que, acho que fugiu, mas com relação à prevalência, eram mais frequentes as pessoas mais próximas à vítima, né? E o local da agressão, em 69% dos casos, foi a própria casa da vítima, né? Então, aquela perspectiva, aquele mito, né, que a gente tem de que quando a pessoa está em casa, ela está protegida, né? Para algumas pessoas é o ambiente em que ela está mais vulnerável a sofrer violência, e é uma violência que fica mais difícil da gente identificar, tá? Pode passar, por gentileza. Sabrina, a gente está no seu tempo, então, se você puder encaminhando para que nós possamos abrir, que temos perguntas aqui para vocês. Uhum. Perfeito, Adriana, obrigada. Gabriela, desculpa, eu estava, mas eu vou... Imagina, é que é muito interessante, a gente acaba recebendo várias perguntas também, e desculpa te interromper. Imagina, mais 5 minutinhos aí eu finalizo. Tá ótimo, claro. Maravilha, então. Então, só para a gente finalizar essa parte com relação à caracterização da violência, então, o que a gente foi identificar nos dados, né, que a violência mais frequente é a negligência, a vítima, né, o perfil da vítima é a mulher com deficiência mental, o perfil do agressor, homens e mulheres, a maioria eram conhecidos da vítima, e o local da agressão, a própria casa da vítima. Aí pode passar, por favor. Então, o que a gente faz? Né? Então, a gente vê esse cenário, então, o que a gente pode fazer? Né? Uma parte importante é divulgar os direitos das pessoas com deficiência, né? Garantir a acessibilidade de serviços, né? Acho que quando o professor Leonardo fala das diferentes concepções e as diferentes questões, a gente tem uma perspectiva social, né, da deficiência, então, a pessoa se torna mais deficiente quanto menos acessibilidade ela tiver aos espaços, né? A importância de incluir a pessoa com deficiência na rede regular de ensino, né? Para ela ter contato com os pares, para que as pessoas sem deficiência também entendam que ela faz parte daquele ambiente, né? Que ela tem direitos iguais, que ela tem habilidades, capacidades, enfim, ir minimizando um pouco desses preconceitos, né? A capacitação de profissionais, né, para entender a deficiência, para rever, acho que quando o professor Leonardo traz, né, a questão de como a gente vai identificando, né, o quanto a nossa formação vai ajudando com que a gente consiga desmistificar, quebrar, modificar algumas concepções, então acho que esse é um ponto importante. Aumentar os canais de denúncia, né, e acessibilidade a esses canais, estabelecer planos de enfrentamento à violência contra pessoas com deficiência nos diferentes âmbitos, né? E construir centros integrados de prestação de serviço às vítimas de violência com apoio psicológico e social. E aí eu queria trazer, mas eu vou trazer de forma bem rápida, por favor. Acho que uma parte, pode passar, por gentileza, que até o professor Leonardo trouxe, né? Então, será que a concepção sobre deficiência importa, né? Nessa perspectiva, né? Até que pode passar, que acho que é o próximo que eu queria trazer, que foi a pesquisa de mestrado da Lilian Pinheiro Cruz, que ela defendeu no início desse ano, e justamente quando o professor Leonardo traz sobre as concepções, né, e quando a gente fala da capacitação dos profissionais, eu entendo esse espaço que a gente está tendo hoje como um espaço de capacitação, de formação, de reflexão a respeito dessas questões, né? A Lilian, ela tentou identificar se existe relação entre a concepção de deficiência do profissional, né, do estudante, e as atitudes que eles teriam em frente a uma situação de violência contra crianças e adolescentes com deficiência, né? Pode passar, por gentileza? Então, ela fez uma coleta de dados válidos, né? Foram 118 indivíduos, a gente chegou a quase 200, mas aí, né, os dados inválidos foram excluídos. Então, foram 118 indivíduos, a maioria mulher, né, com idade variando entre 18 e 82 anos, uma média de 38 anos, e dessa amostra, né, 11 pessoas, né, 9,3% se descreveu como uma pessoa com deficiência, né.
A gente aplicou a escala de concepção de deficiência, que o professor Leonardo relata um pouquinho na fala dele, e um questionário que a gente tinha pequenas histórias, né, descrevendo alguma situação de violência, em que o participante tinha que identificar qual era o tipo de violência que estava presente naquela vinheta, naquela historinha, e o que ele faria, né, numa situação como aquela, se chegasse ao serviço, né? Então, só para trazer alguns dados de uma forma breve, para fazer essa relação, pode passar, por favor? O que a gente identificou? Em relação às concepções, né, de deficiência, a média maior foi com relação à concepção histórico-cultural, né? Então, as pessoas entendendo como um aspecto mais amplo. E aí esse dado, só um dado interessante, que quando a gente fez um recorte e comparou pessoas sem deficiências e pessoas com deficiência, a gente identificou que houve diferença estatisticamente significativa entre os grupos, né, com as pessoas com deficiência tendo mais concordância com as concepções históricos culturais do que as pessoas sem deficiência, né? Achei um dado bem interessante da gente trazer. Pode passar, por favor? Em relação às atitudes, né? Então, aí, justamente, será que essas concepções vão estar relacionadas às atitudes, né? Então, diante das atitudes dos profissionais, o que a gente foi identificando? Que, independente do tipo de violência presente na vinheta, negligência, abuso sexual, violência física, psicológica ou violência institucional, a primeira atitude, né, a atitude mais prevalente na resposta dos participantes era conversar com a criança adolescente com deficiência ou a família, né? E essa é uma atitude que a gente considera uma atitude que pode prejudicar, né? Em especial porque, grande parte das vezes, o agressor é a própria família, né? A própria pessoa da família, e isso, muitas vezes, você pode deixar mais vulnerável a criança, o adolescente a sofrer violência. Você traz uma perspectiva, né? Às vezes até um cuidado de uma revitimização ou de uma culpabilização da vítima, e não um enfrentamento adequado da situação de violência. E quando a gente fez o recorte e a gente tenta, né, identificar por tipos de concepção dos profissionais, né, quais as atitudes, a gente identifica que aparentemente, né, não tem dados suficientes para dizer que essa concepção influenciava a atitude. Aí pode passar, por gentileza. E aí a gente vai discutindo, né, que esse dado parece indicar que os profissionais eles vão tender a atuar muito mais de acordo com o protocolo estabelecido na instituição ou com os procedimentos técnicos, né, que ele tem na condução do caso, do que com as concepções pessoais a respeito do caso. Por um lado, isso pode ser positivo, né, mas, por outro lado, a gente pode ter aí a necessidade, acho que abre aí um caminho aí para a gente pensar na necessidade mesmo da gente capacitar os profissionais em relação à violência, né, em relação o que seria mais adequado na condução desses casos. Obviamente que a pesquisa tem muitas limitações, e a gente vai discutindo a respeito dessas limitações, então é um recorte bastante específico, né, com algumas questões que a gente pode conversar num outro momento, mas que a gente entende a importância de formar os profissionais para lidar com essas duas questões, né? Tanto entender e ter uma visão com relação à pessoa com deficiência, mas também a atitude que ela tem que ter diante dos casos de situação de violência. Desculpa aí do meu passar da hora, mas acho que o último slide é só para um agradecimento. Muito obrigada pela atenção de vocês e muito obrigada, Sabrina, Leonardo. Realmente, esse é um tema muito sensível, né? Se a gente para pensar na nossa história de luta antimanicomial, do papel que nós temos como profissionais, né, de saúde, educação, na inclusão dessas pessoas, e você pega a história, né? Eu tive contato com o livro da Daniela Becks logo quando ele foi lançado, e realmente esse livro, ele traz à luz, né? Na verdade, é uma denúncia esse livro, as situações de negligência e de crime mesmo contra a humanidade, né? Que aconteceu em Barbacena. E como eu tenho uma história na saúde mental lá do meu egressa, né? Na psiquiatria da USP,
discutir é fundamental, né? E o que me deixa muito impressionada com os dados que vocês trazem, todas as vezes que eu vejo o material de vocês na UFSCar, é primeiro o quanto a gente tem de falta de informação e acesso a essas informações, né? Tirando as questões dos nossos sistemas de informação serem muito complexos de se trabalhar, do ponto de vista não só de saúde pública, mas como de segurança pública e assistência social, a gente tem uma subnotificação de casos de fato. E muitas vezes, quando nós discutimos a subnotificação de casos de dados de violência autoinfligida, por exemplo, para a vigilância em saúde, né, que é bem a minha área, a gente olha aquele dado e fala, mas eu não estou conseguindo entender porque essa pessoa tem uma repetição tão grande de informações, de tentativas de suicídio, e é uma pessoa com deficiência. Né? Então, a gente tem um fenômeno biopsicossocial que é muito complexo em relação à violência, e que ele tem que sofrer uma denúncia, né? Eu acho que a Daniela fez isso a partir de 2019, e o nosso papel é exatamente esse, de começar a trazer à luz de situações de barbárie que nós já vivemos no Brasil e que têm que ser mitigadas, né? Então, eu preciso parar de falar, preciso abrir para as perguntas, senão a gente vai ficar aqui batendo papo. O Marcos Vinícius de Ilhéus, ele fez uma pergunta na mesa anterior, mas eu deixei essa pergunta, Marcos, de propósito para fazer, porque eu já tinha feito um spoiler da apresentação do Leonardo, e eu acho que o Leonardo vai conseguir te responder melhor. Ele faz uma pergunta que é a seguinte, aí é para você mesmo, Leonardo. Sou Marcos Alves de Ilhéus, na Bahia. Tenho epilepsia controlada, porém com limitações de mobilidade. Sou obeso e tenho déficit de atenção com esquecimento de fatos ao passar do tempo. Se sim, me questiono, sou uma pessoa com deficiência? Também precisamos de um legislador mais explicativo e informativo nas normas, para que o público tenha acesso a direitos. Eu vou aproveitar e vou ler a próxima pergunta, e depois abro para vocês dois fecharem. O Cristiano, ele faz uma pergunta para o Leonardo também, né, e ele faz a seguinte pergunta: Leonardo, o que o Estado e os estudiosos entendem por violações dos direitos da personalidade nas concepções de pessoa com deficiência? E aí ele usa um termo, como extirpar essas crenças que tentam excluir da sociedade essas pessoas. É um termo... E aí a gente tem um testemunho aqui, do Angel, acho que é Angel Santos. Ele fala, boa tarde. Agora, após a sua palestra, Sabrina, ele diz, agora vi que cometeram vários crimes comigo na infância. Que acho que a ideia do evento é que nós trouxéssemos os usuários também para dentro do nosso debate, e é interessante ouvir esses relatos, né? Então, eu passo a palavra para vocês. Eu gostaria só de que, por gentileza, Gabriela, professora Gabriela, se possível colocar, falar para mim novamente a característica que o Marcos... Claro, o Marcos Vinícius, ele tem epilepsia controlada, porém com limitações de mobilidade. Ele é obeso e tem déficit de atenção com esquecimento de fatos ao passar do tempo. Isso. Bom, quem sou eu, né? Porque tem todo o laudo clínico, tem toda são competências para poder falar alguma coisa específica, né? Mas vou falar com base na legislação atual, não enquanto um profissional clínico, porque não é o meu caso. Em relação à documentação, até aqui na UFSCar, a gente trabalha muito com o sistema de reserva de vagas, e a gente teve que trazer quem que tem elegibilidade de direitos de pessoa com deficiência e quem não tem, de acordo com a legislação. Não quer dizer que a pessoa não passe dificuldades, não quer dizer que a pessoa não vá ter apoios durante a sua permanência na UFSCar, mas para fruir de direitos de pessoas com deficiência, a legislação precisa respaldar, porque, infelizmente, a gente precisa, infelizmente não sei dizer se é isso, porque a gente precisa também proteger o direito da própria pessoa com deficiência. Tem muita gente que quer fruir de direitos de pessoas que não é o caso, né? Tem pessoas, por exemplo, a gente trabalha com bancas de heteroidentificação,
que vão para o bronzeamento para poder parecer que é pardo. Tem gente que paga laudo fraudado para falar que tem deficiência. Então, por isso que a gente precisa participar de uma entrevista, só para contextualizar esse pano de fundo. Então, o seu quadro, Marcos, pela legislação, mobilidade reduzida não é considerada deficiência. Até, por exemplo, a própria questão, a perna que tem encurtamento de perna, a perna de 1 centímetro a menos, não é deficiência, mas tem um decreto que fala que a partir de 4 centímetros já é considerado deficiência. Então, são esses detalhes que a legislação atual traz que a gente precisa ficar atento e, ao mesmo tempo, com o pé atrás também. Por quê? Hoje a gente tem a questão da deficiência mental na LBI, mas o que é respaldado pela normativa dos laudos clínicos, etc., tem mais a ver com a deficiência intelectual, né? Porque tem a mistura entre doença mental e deficiência intelectual. Então, a questão do déficit de atenção, por exemplo, é uma condição que não é enquadrada também na condição de deficiência. Obesidade, mobilidade reduzida também não são consideradas deficiência, assim como a condição de gestante, por exemplo, né? A gestante é um caso transitório. Obesidade é um caso permanente desde que seja feito um procedimento específico que deixe de ser obeso, né? Então, tem medicamentos para déficit de atenção que ajudam a reduzir. Então, é igual miopia não é deficiência visual. Vou dar esse paralelo, né? Miopia não é deficiência visual. Baixa visão é deficiência visual. Agora a gente tem visão monocular, que é a pessoa cega de um olho, mas visão perfeita do outro. Passou a ser considerada, em 2021, como deficiência. E antes não era, né? Então, a legislação precisa também dos embates políticos das próprias pessoas que passam pela situação para poder defender que tem direito, assim como aconteceu com as pessoas com autismo. Não são pessoas com deficiência, pessoa com autismo, mas são pessoas que têm direitos de pessoa com deficiência graças às lutas das famílias, dessas próprias pessoas que conquistaram o seu espaço. Então, vai depender muito de movimentos políticos, não são os legisladores apenas. Tem a ver também com a condição da luta política que atravessa essa construção da legislação, né? Não sei se eu consegui responder, professor Gabriela, assim, e tem uma Sim, outra foi pergunta, ótimo. né? Sim, sim, sim. A segunda pergunta é: o que o Estado, os estudiosos entendem por violação dos direitos de personalidade nas concepções das pessoas com deficiência? Eu não, sinceramente, eu não entendi muito bem direitos de personalidade, mas pensando em direitos de sujeitos, direitos humanos, né? O que o Estado, na verdade, a gente delega muito para o Estado, o que também precisa ser uma ação igual a professora Sabrina trouxe, né? Do micro para o meso para o macro. O Estado só vai enxergar demandas se for colocado em evidência o que está acontecendo nos microcontextos. Então, quando a professora Sabrina traz, que precisa de ampliar os canais de evidência dos dados sobre violência. Isso para poder documentar e trazer, igual o ciclo de políticas, né? A gente mostra o que está acontecendo no microcontexto, reúne com um coletivo um pouco maior e aquilo vai se tornando evidente. Assim como construção de cultura, né? A cultura local, ela não necessariamente vai refletir a cultura global, mas ela pode conduzir políticas globais que abarcam essas realidades locais. Por exemplo, a gente tem no Brasil um país continental e é difícil do Estado fazer uma hegemonia nas suas ações, considerando que temos situações ribeirinhas, temos escolas das águas, de fronteira, nas comunidades indígenas, nas comunidades rurais. Então, o que é violar direito? O que é violentar as pessoas quando sequer a própria situação está sendo evidenciada por meio de pesquisa, por meio de canais de comunicação públicos,
no caso, o Disque 100, por exemplo, que a professora Sabina traz. Então, então não é também delegado para o Estado. Tem coisas que as ONGs estão fazendo. E tem uma crítica que fala, as ONGs acomodam o Estado. As ONGs acomodam. E eu acho essa interpretação um pouco equivocada, porque precisamos entender, a partir das ONGs, o como fazer, até para poder sustentar possíveis práticas sistemáticas que são tuteladas sobre o Estado, né? Mas precisamos também dessa dialética dos microcontextos, das ONGs, para conseguirmos aí fazer diferença e fazer políticas públicas que não dependam apenas das ONGs, mas que essas próprias ONGs sejam também abraçadas pelo Estado como responsabilidade do Estado. Mas isso precisa de processos de construção histórica, né? E não apenas coisas imediatistas, né? Que não mudam a concepção de deficiência, não sabe por que está fazendo aquilo, né? E acaba sendo mais uma assistência do que uma cidadania, né? No sentido de autonomia do sujeito cidadão, né? Em ter os canais de comunicação. Acho que eu trouxe aí um pouquinho, mas lógico, né? É um diálogo, né, professora Gabriela, professora Sabina? Sim, é um diálogo. Não sei se a Sabrina quer complementar alguma coisa. Eu queria falar um pouquinho sobre o relato do Angel, ou da Angel Santos, né? Fico muito triste, né, em ouvir esse relato dessa identificação dos crimes que você sofreu na infância, né? Comumente, infelizmente, é bastante comum quando a gente discute a questão de violência, né, num espaço, as pessoas começarem a identificar práticas, né, que ocorreram com elas no passado e se entenderem, né, e perceberem que foram vítimas de violência. Então, eu acho que sempre é um momento bastante difícil, né? É uma realidade muito presente na vida de muitas pessoas, né? Então, sinto muito pela sua experiência no passado, mas isso demonstra a importância que a gente tem de sinalizar, de levar essas informações para o público em geral, né? A gente só consegue identificar alguma coisa quando a gente tem conhecimento, né? Assim, quando as pessoas podem explicar, entender. Então, muitas vezes, as pessoas passaram por experiências que elas sentiam que não eram legais, mas que elas não conseguiam identificar aquilo como uma experiência de violência, né? Então, quando a gente trabalha com prevenção, no sentido de discutir, explicar, mostrar o que é, que aquilo é errado, quais os canais de denúncia, a gente consegue mitigar e minimizar, né? E é importante destacar que grande parte das vezes também os agressores, né, assim, as pessoas que vão ser perpetuadoras de violência, talvez elas também não tiveram muitos caminhos, né, e muitas capacidades de fazer diferente, né? Então, por isso que é importante a gente também trabalhar no sentido de mostrar alternativas, né, de entender qual era o momento né, que a pessoa estava vivenciando, o acesso que ela tinha a algumas coisas. Nada justifica o ato, né? Eu acho que esse comportamento ele é condenável, mas a gente precisa entender o que a gente poderia fazer para evitar que essas situações acontecessem, né? Então, eu pessoalmente acredito muito nessa perspectiva da gente. Muitas pessoas cometem violência não porque elas querem, especialmente quando são pais e mães, né? Mas porque faltam recursos naquele momento. E aí a gente precisa trabalhar enquanto sociedade em dar esses recursos para que essas situações não aconteçam, né? Uma mãe sobrecarregada, né, por conta dos cuidados, pela questão econômica, por questão social, ela vai incorrer em alguma situação de violência em algum momento porque ela não está dando conta, né? Então, enquanto sociedade, a gente precisa dar condições para que ela consiga, né, ter um cuidado mais adequado em relação à criança e minimize a possibilidade dela cometer algum ato de violência. É muito interessante ouvir você falando sobre isso, porque um dos pontos importantes, que inclusive nós trazemos aqui no nosso congresso, eu estou com barulho de pratos ao fundo, porque a minha filha está aqui do meu lado almoçando, tá? Desculpa, gente.
é um congresso inclusivo, então deixa eu contar para vocês que ela tem síndrome de Down, ela está aqui do meu lado cortando. É interessante você falar dessa coisa da sobrecarga do cuidador, né? Isso é um tema que nós trazemos no sábado no nosso congresso, porque essa sobrecarga do cuidador, ela incorre em consequências ao longo do tempo que vão desde questões físicas e fisiológicas importantes, né? Adoecimento ao longo do tempo dessas pessoas, não só do ponto de vista de saúde mental, mas de saúde física mesmo, diminuindo a expectativa de vida dessas pessoas. Em contrapartida, a gente tem evidências gritantes na literatura que essas pessoas, elas acabam desenvolvendo uma melhor resiliência durante todo esse processo do cuidado, e se sentem mais felizes quando você pergunta sobre a sua autopercepção na convivência familiar da pessoa com deficiência, e no caso com deficiência intelectual. Eu tenho esse paper na minha cabeça sempre, porque eu acho que é um paper que ele traz isso, né? A sociedade, ela enxerga o cuidador como sendo uma vítima de uma questão por história, né? Então, a história conta que aquela pessoa é vítima de alguma forma, não que nós não sejamos vítima de violências diferenciadas, né? Pensando aí no quanto nos falta, por exemplo, uma estabilidade no mercado de trabalho, de repente a gente não consegue mais emprego, ou não consegue trabalhar pelo próprio cuidado, o que vai nos tornando pessoas mais restritas do ponto de vista de convivência social, mas ao mesmo tempo, se perguntarem, tirando a ciência para mim, se eu sou uma pessoa muito feliz, eu sou uma pessoa muito feliz por ter uma filha com deficiência intelectual, né? Então, eu acho que são linhas tênues, né, que a gente acaba tendo que circular entre elas, e é bom que nós temos cientistas que fazem esses levantamentos e essas informações com base em evidências. Então, queria muito agradecer a presença de vocês, dizer que é um prazer recebê-los aqui, apesar de ter dados que nos deixam tão chocados, né? É muito importante ter pessoas como vocês que trabalham com esse tema, que têm coragem de ir para a linha de frente e falar, não, a gente vai olhar quem são essas pessoas e como elas estão sendo violentadas na nossa sociedade. Eu quero passar a palavra para a gente encaminhar para o encerramento, não sei se vocês querem falar mais alguma coisa. Bom, só para seguir aquela primeira ordem, então, beleza. Eu queria agradecer muito à comissão, né, a organizadora, a você, professor Gabriela, assim, pelo acolhimento, né, de nós dois, né, no congresso, né, Sabine? E dizer também que tem um material que a gente desenvolveu junto com o Instituto João Clemente, que o título é Violência contra Pessoas com Deficiência. Você sabe como evitar, identificar e denunciar? É uma cartilha publicada no site do Instituto João Clemente. Se vocês entrarem lá, tem dentro de defesa de direitos, né, no Centro de Apoio Técnico, vocês conseguem baixar o PDF dessa cartilha, que talvez pode ser importante para vocês fazerem circular, né, com as pessoas, porque às vezes a violência ela está muito silenciada e as pessoas não sabem nem como denunciar ou como, né? Então é uma contribuição aí que o Laprev, né, desenvolveu junto com o JC, e eu estava junto ali a convite e fui ajudando também alguma coisinha. Obrigado, gente. Obrigada, Leonardo. Sabrina? Eu queria agradecer, então, o convite, um prazer muito grande estar aqui, dividir a mesa com o Léo, né? Com o professor Leonardo, sempre é muito importante esse diálogo, e acho que quando o professor Leonardo traz a importância da gente reconhecer, não naturalizar, né, e denunciar as situações, né, como a gente disse, é subnotificação, se a gente não identifica o fenômeno, ele continua acontecendo, né, e a gente não consegue ter ações para evitar que ele ocorra, né, e não no sentido também, né, de um julgamento, né, mas de uma compreensão, né, e acho que é essa perspectiva que eu gostaria de trazer, de tentar entender as diferentes camadas, né, para que a gente consiga ter uma ação mais adequada
né, para os casos em que a violência aconteça, e sempre acreditar no relato da vítima, né? Acho que esse eu pessoalmente, assim, gosto muito de trazer, a gente falou muito da credibilidade, né, da falta de credibilidade. Então, se alguma pessoa faz uma revelação de uma situação de violência, leve em consideração, dê apoio, né, minimamente ouça o que a pessoa está dizendo e busque o encaminhamento necessário, né, se é de uma realização de uma denúncia, de um apoio profissional que vai poder, muitas vezes, acolher melhor do que a gente possa fazer, por mais que a gente goste da pessoa e tenha contato, às vezes é necessário um acompanhamento profissional também. E é isso, fica aí o contato, se alguém precisar, né, tem os e-mails que a gente deixou, mas que pode disponibilizar. Acho que o professor Leonardo passou vários endereços também, então é fácil de chegar até a gente, sempre é um prazer. E uma ótima quarta, um ótimo evento aí para vocês, né? Obrigada, professora Sabrina, professor Leonardo. Agora a gente vai fazer uma pausa para o almoço. Retornamos às 13h30. Eu só queria convidar os participantes que retornem às 13h30, porque